Boa tarde a todos. Meu nome é Brenda Silveira, tenho 21 anos, sou graduanda em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais e atualmente estou no 9º período da graduação. Hoje eu vim conversar um pouquinho mais com vocês acerca do meu artigo intitulado Acidente de Trabalho no Teletrabalho, Responsabilidade Objetiva do Empregador e a Zona Cinzenta. Eu acredito que o título já seja autoexplicativo, no entanto, o objetivo do meu artigo foi realmente tratar a questão do teletrabalho e, principalmente, dar o foco necessário na questão da responsabilização do empregador ao que tange os acidentes de trabalho nessa modalidade. A metodologia que eu utilizei para desenvolver o artigo foi a descritiva, com enfoque na pesquisa bibliográfica e, principalmente, na análise de artigos de jurisprudências dos tribunais superiores. O meu artigo foi desenvolvido em sessões, então conforme eu for falando a respeito delas, eu já vou desenvolver o conteúdo, e eu acho que nada mais justo do que iniciar a apresentação falando sobre a evolução histórica do teletrabalho e a conceituação também. Embora muitas pessoas acreditem, o teletrabalho não é uma modalidade de trabalho recente. Hoje em dia, infelizmente, em decorrência da crise que a gente vem passando e principalmente do período de quarentena, alguns empregadores já vêm adaptando o trabalho dos empregados para o regime de teletrabalho. No entanto, o teletrabalho surgiu nos primórdios do século XVI na Europa, durante o período da transição do feudalismo para o capitalismo. E posterior a isso, outro marco histórico que nós temos é a Revolução Industrial, quando da substituição da mão de obra dos empregados para as máquinas a vapor. Isso fez com que os empregados tivessem que se adaptar e, principalmente, que os empregadores tivessem que buscar soluções para que não houvesse um desemprego em massa. No entanto, no Brasil, o maior foco que a gente tem do regime de teletrabalho e a maior aparência dele na sociedade foi no ano de 2017, pós-reforma trabalhista instituída pelo governo Michel Temer, onde houve a criação do artigo 75B e seguintes, por meio também da criação do capítulo 2A, que versa tanto sobre a conceituação do teletrabalho quanto algumas modalidades específicas. Então, por exemplo, a gente vai ver que no artigo 75C versa sobre a questão da obrigatoriedade de acordo mútuo para que o empregado seja submetido a regime de teletrabalho. Então, foi realmente um capítulo que alavancou o teletrabalho na sociedade e que trouxe impactos muito grandes e muito fortes na CLT em si. E aí, para a gente começar a conversar um pouquinho de forma mais específica, o teletrabalho é a modalidade de prestação de serviços fora da dependência do empregador. É basicamente isso. Muitas pessoas associam o teletrabalho ao trabalho em domicílio. No entanto, o trabalho em domicílio é apenas uma das modalidades de teletrabalho existentes. E aí, as pessoas também podem conhecer o teletrabalho como trabalho remoto, home office. O home office é muito utilizado e por isso dessa predisposição de entenderem que essa prestação de serviço fora das dependências do empregador necessariamente é em casa, mas não, é qualquer ambiente que não seja a empresa. E aí, a gente já passa um pouquinho mais adiante para a parte da OIT, enquanto mediadora na prevenção da saúde e segurança do trabalho, porque, como eu disse, o foco do meu artigo realmente foi tratar a respeito da responsabilidade civil do empregador, no que tange aos acidentes de trabalho. E também, por meio da reforma trabalhista, a gente vê a alteração e inclusão do teletrabalho no artigo 62 da CLT. Esse artigo versa sobre a distinção de alguns tipos de serviço que não se enquadram e não possuem controle de jornada. O que isso significa na prática? Muitos doutrinadores e principalmente os legisladores vêm adotando que não existe controle de jornada no teletrabalho, que não é possível precisar controle de jornada. No entanto, a minha crítica especificamente vai de afronte a esse artigo, porque nós sabemos que o teletrabalho é regido de fato por meio de inúmeros equipamentos e instruções que podem vir a ter o controle de jornada de forma efetiva. Então, eu acredito que utilizar o controle de jornada para dizer que o empregador não tem como controlar
o empregado e por isso o acidente de trabalho não é uma obrigação do empregador, é algo extremamente fora de contexto. Então, a OIT vem trabalhando também para falar a respeito dessa parte dos acidentes de trabalho, da prevenção em si. E ela editou algumas convenções, na verdade são 21 convenções da OIT, e as que mais interessam para nós é a Convenção 155 e 161, que tratam da prevenção e proteção da saúde e segurança do trabalho, especificamente do empregado. Então, essas convenções são de suma importância, já vêm sendo adotadas há anos, quando a problemática nessa questão da saúde e segurança do trabalho, principalmente para versar sobre a responsabilidade do empregador. E aí a gente já avança um pouquinho mais para o foco do nosso artigo, que é a questão da responsabilidade em si. Hoje em dia nós temos dois tipos de responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. A diferença entre elas é que na responsabilidade subjetiva é necessária a comprovação de dolo e culpa quando do nexo causal entre o dano e a efetivação em si do problema causado. No entanto, a responsabilidade civil objetiva independe de dolo ou culpa, ou seja, ela é pré-determinada. E aí, muitas discussões começaram a surgir em decorrência disso, quando realmente da efetivação de se aplicar um tipo de responsabilidade ao empregador por meio do acidente de trabalho em decorrência do teletrabalho. Muitas pessoas criticavam o fato de que não era possível precisar se o acidente, por exemplo, que ocorria em regime home office, era realmente em decorrência da atividade laboral ou em decorrência de qualquer outra atividade que tivesse sido praticada pelo empregado no horário de trabalho. E aí, como eu disse, diversos doutrinadores começaram a divergir a respeito do assunto. No entanto, alguns tribunais superiores, como o TRT da terceira região, da 21ª região, já vem adotando que a responsabilidade civil aplicável é a objetiva. Por quê? Ainda que não exista um controle de jornada estipulado por lei, acredita-se que é possível precisar por outros meios a questão do horário de trabalho do empregado. Então, por exemplo, se existe hora extra em tese, tem como o empregador saber disso. Tem também instrumentos que são possíveis, por exemplo, pontos, câmeras, que fazem com que o empregador tenha a possibilidade de saber efetivamente o que o empregado está fazendo. E aí, quando eu digo da questão do ponto, é um dos principais meios para que o empregador consiga provar se o acidente de trabalho ocorreu ou não no horário do home office. Então, assim, eu venho adotando a tese de que a responsabilidade objetiva do empregador é a mais necessária. Não é algo pacificado ainda, então não é algo que eu adoto de forma que eu tenho como realmente base e não posso vir a mudar de opinião. No entanto, a minha pesquisa vem sendo feita realmente com base nisso. Nós não temos como generalizar que todos os acidentes de trabalho nesse regime, nessa modalidade de home office, tem que ser a responsabilidade objetiva do empregador, porque nós sabemos que existem casos realmente que muitas vezes o empregado diverge as atividades e acaba fazendo alguma coisa no horário de trabalho home office que não diz respeito à atividade laboral e em decorrência disso pode vir a ocasionar um acidente de trabalho. No entanto, a minha conclusão é que realmente a modalidade de teletrabalho, advinda também principalmente dessa questão do acidente de trabalho, vai de encontro com a responsabilidade objetiva do empregador e que é necessário que o empregador disponha dos meios necessários para evitar realmente que um acidente de trabalho ocorra. Então, como eu disse, ressalto, nós já temos algumas decisões de tribunais superiores que vêm pautando pela responsabilidade objetiva. No entanto, é necessário analisar caso a caso para realmente delimitar o tipo de responsabilidade. Então, eu fecho a minha apresentação pautando realmente nessa questão que é extremamente importante nós sairmos dessa zona cinzenta que trata
sobre a questão do controle de jornada não ser efetivo na modalidade de teletrabalho. Talvez uma alteração legislativa fosse algo extremamente palpável e plausível para essa questão, para resolver de fato a questão do controle de jornada. No entanto, ressalto que, em determinados casos, a responsabilidade objetiva do empregador é de suma importância para que realmente, além do empregador não sair impune, os empregados estejam amparados por lei, porque nós sabemos que pós-reforma isso não vem acontecendo e é algo que precisa ser colocado em prática. Eu acho que é isso. Foi uma apresentação extremamente sucinta, somente para mostrar os pontos para vocês. E eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. Estou extremamente feliz de estar conversando com vocês. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.